tenho quase que certeza que amanhã não é jogo para o Flamengo tocar bola na defesa. Eu acho que amanhã o Flamengo vai partir para cima do Vitória e vai fazer gols. Eu acho que vai fazer gols e tenho muita confiança na vitória amanhã. Olha aqui o Luiz Sérgio Tosta. Boa noite, Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, ou Luiz Araújo, Plata, BH. Eu entraria com o Juninho como... A minha escalação é a seguinte. Primeiro, a informação que está rolando é que o De La Cruz não joga. Não é nem porque ele tenha se machucado, mas é porque o De La Cruz vem de uma sequência de 5 jogos. Se você contar os 2 últimos jogos da final do Carioca, os 2 Fla-Flus, ele jogou, e até jogou bem. Depois ele ficou um jogo sem jogar pela seleção. Mas ele jogou quando voltou aqui, contra o Internacional, e jogou contra o Táchira. Então, são 4 jogos. Se ele jogar amanhã, é o 5º jogo em sequência. Não é a cara do Filipe Luís botar alguém para jogar 5 jogos em sequência. Ainda mais um jogador que é um daqueles que ele diz que vai cuidar com algodão, ou seja, proteger, porque são jogadores que são como cristais, muito valiosos, muito talentosos, no caso do cristal, que é muito bonito, mas frágeis. O De La Cruz é um desses cristais. Então, eu tenho quase certeza de que o De La Cruz não joga amanhã. Pelo menos não começa jogando. Pode ser até que esteja no banco, deve estar lá, porque ele veio da Venezuela com a delegação que jogou lá em São Cristóvão, não voltou para o Rio, então ele estará no grupo. Ele até treinou hoje. Hoje foi o único treino do Flamengo hoje, foi de tarde, terminou tarde da noite, aliás, a gente viu o vídeo do Filipe Luís chegando de noite já no hotel, mas foi o único treino que o Flamengo conseguiu fazer. O Flamengo vem numa toada desde o jogo lá, desde da viagem para a Venezuela até a chegada de Vitória, vem uma toada puxada de viagem, né? O Juninho deveria estar entre os titulares e o Arrascaeta no banco. Eu não tiraria o Arrascaeta, não, Cristina. Eu botaria o Arrascaeta para jogar, mas eu tiraria o Luiz Araújo. Agora, veja bem, ninguém tem certeza de que o Arrascaeta vai começar jogando. Ele está liberado, mas certeza de que ele vai começar jogando, ninguém tem. A Cristina diz Arrasca e Luiz Araújo no banco para o segundo tempo. Matheus Gonçalves e Juninho entre os titulares. É possível? É até possível que ele faça isso, hein? É até possível. Paulo César Oliveira. MP, não tenho o que inventar. Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrasca, Juninho e Bruno Henrique. Saudações rubro-negras e beijo na cachorrada. Paulo César, o De La Cruz não joga. Aposto com você que o De La Cruz não joga. Ele iria para o 5º jogo seguido. Não é estilo do Filipe Luís forçar tanto o jogador assim. E, no caso dele, principalmente, que é um dos cristais do Flamengo, duvido que ele jogue amanhã. E acho que joga o Plata. Amanhã acho que joga o Plata. E, infelizmente, acho que joga também o Luiz Araújo. Mauro Ziff, boa noite, RMP. Amo o Felipe Jesus, mas você parou para pensar que se a história da seleção fosse adiante e o JJ ficando livre no mercado, no meio do ano? Sei não. Pois é, já me fizeram essa pergunta. O que você prefere? Jesus na seleção e Felipe no Flamengo ou o contrário? Felipe na seleção e Jesus no Flamengo? É uma escolha de Sofia. Mas eu acho mais justo o Jesus na seleção do que o Felipe. E acho que o Felipe está indo tão bem no Flamengo até agora, e que eu acho que tem tudo para continuar indo bem assim, que eu, se tivesse que escolher, se fosse eu, escolhe agora, o que vai ser? Eu botaria Jesus na seleção e Felipe no Flamengo ainda. Se amanhã ou depois o Felipe for embora e o Jesus sair da seleção, ele já está no Brasil, é só pegar, é só querer. Vasquinho apanhando feio, apanhou feio mesmo, muito feio, tomou 5 gols, repito, apenas 3 valeram, 2 foram anulados pelo VAR, por detalhezinho, mas não tem. Bernardo Pereira, boa noite, Renato. Vitória é muito importante amanhã e nada de poupar na quarta-feira. Se for poupar, que seja na altitude de Quito. Eu acho que o jogo de quarta-feira, eu também não acho que tenha que poupar. Mas você pode, eventualmente, 1 ou 2 jogadores, principalmente se for esses cristais aí, você pode
começar com ele no banco. Porque, pelo menos em princípio, é o adversário mais fraco do grupo e você está jogando no Maracanã. Mas eu acho que se tirar algum titular para dar uma descansada, bota ele no banco. Bota ele no banco, porque pode precisar. O Gabriel Flores diz, boa noite, amanhã vamos voltar ao bom desempenho com a cavalaria. Pois é, a cavalaria, vamos lembrar quem é que está voltando? Estão voltando Wesley, Gerson, Arrascaeta e Plata. São esses 4 jogadores que não foram para o jogo em Tátira e estão de volta para o jogo com o Vitória. Os 4 serão titulares? Não sei. O Wesley, com certeza, sim. O Gerson, com certeza, sim. A Arrascaeta eu ainda tenho alguma dúvida, mas acho que vai começar. E o Plata, acho que vai começar, sim, no ataque. O primeiro superchat aqui é do Fran. Será que o Pedro vai para o jogo? Não acredito, Fran, não acredito. Aliás, conversei com fontes bastante confiáveis do Departamento Médico do Flamengo, e mais para o final da live, eu vou ler até para vocês as explicações que eles me deram e que me deixaram mais tranquilos em relação à volta do Pedro. Tá? Porque estava aquele bafafá todo, muitos ortopedistas, outros, o irmão do Pilhado, que é um ortopedista também, conceituado, tá? E outros dizendo, não, o negócio de voltar em 7 meses, não, a literatura do LCD só fala em 9 meses para frente, o Neymar ficou 436 dias, enfim. Eu hoje procurei pessoas ligadas ao Departamento Médico do Flamengo e elas me falaram direitinho o que aconteceu, o que me deixou bem mais tranquilo. Tem que poupar, não dá mais, gente, não dá. Da maneira que está o calendário esse ano, ainda mais com o Mundial de Clubes, é inviável, é humanamente impossível você pegar o teu time titular e botar ele para jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Não dá. Vai estourar todo mundo. Não faz sentido. Aliás, o Boto deu uma entrevista dizendo que ele acha que a partir de agora as lesões vão diminuir. Porque com a experiência dele lá em Portugal e em outros países, né, ele diz que é normal, durante a pré-temporada, ou o período imediatamente pós-pré-temporada, haverem lesões. Porque os jogadores estão vindo de férias, forçam pesado na preparação para poder realmente ganhar um preparo para toda a temporada, e muitas vezes o músculo não resiste. Mas ele acredita que agora, com o ritmo dos jogos normal, ele acredita, palavras do Boto, que esse nível de lesões vai diminuir muito. Eu só quero lembrar a vocês que o nível de lesões não é só no Flamengo. O Palmeiras também está com 5 caras no estaleiro. O Corinthians, o Garro não joga daqui a não sei quantos meses. Vários jogadores do Corinthians também estão. Então, vamos com calma, entendeu? Vamos com calma com o Andor, que o Santo é de barro. Não é só o Flamengo, é porque a gente, naturalmente, por ser rubro-negro, a gente foca principalmente no Flamengo, né? O Pedrinho, ele estava no paredão de São Januário. Ele estava ali com a galera mirando nele, estava numa situação complicada. O que foi que ele fez? Isso é uma estratégia muito comum, usada na vida pública, e no futebol nem se fala. O Pedrinho jogou para a galera. Porque nesse período do assunto Vasco e Flamengo em São Januário, as críticas ao Pedrinho, elas praticamente desapareceram. O Pedrinho, quando vem a público e diz o seguinte: nós queremos jogar contra o Flamengo em São Januário. É o nosso desejo. Vamos trabalhar para isso. Mando um ofício para a CBF ainda hoje para pedir a realização do jogo lá, e se tiver que ser com torcida única, assim será, porque nós vamos jogar no nosso estádio. Quando ele fala isso, cara, ele atinge em cheio o coração da comunidade vascaína. E aí a comunidade vascaína, que estava brava com o Pedrinho, querendo jantar o Pedrinho vivo, o que ela faz? Porra, Pedrinho, tá defendendo os nossos interesses, é isso aí, nós temos estádio, nós temos que jogar na nossa casa,
tem que ser em São Januário. Eu ouvi até o seguinte: o Pedrinho é o novo Eurico. O Pedrinho não tem nada a ver com o Eurico. O Pedrinho não vai ser o novo Eurico por uma questão mesmo de estilo, de personalidade. Ele não será o novo Eurico. Mas eu ouvi isso: Pedrinho é o novo Eurico, está defendendo o Vasco. É claro que o Pedrinho queria jogar com o Flamengo em São Januário, mas ele fazer isso, para quem entende um pouco de comunicação, foi excelente, porque ele tirou todo um foco, toda uma pressão de cima dele e jogou uma bomba no ar, que é claro que a torcida compra, porque é contra o Flamengo. E aí a torcida do Vasco vem junto e aliviou a pressão Pedrinho. Mas todos nós sabemos, pelo histórico, que dificilmente o jogo Vasco da Gama e Flamengo aconteceria em São Januário, por causa da Polícia Militar. A Polícia Militar, que é responsável por dar segurança, não garante a segurança de um jogo entre Vasco e Flamengo em São Januário. O Flamengo não se opôs em momento nenhum em jogar em São Januário. Pode jogar em São Januário, não tem o menor problema. Mas a nossa torcida tem que estar presente. Não admitimos jogar em São Januário sem a presença da nação rubro-negra. E aí o Beppe falou: não vai dar. Esse jogo não vai ser em São Januário. Pelo histórico. Minha gente, Vasco e Flamengo não é um jogo normal. Quem acompanha Vasco e Flamengo e quem já viveu Vasco e Flamengo em São Januário sabe bem o que eu estou falando. Quem achar o contrário é porque está querendo se iludir ou então é porque está sendo clubista ao extremo. Eu li até um comentário do cara o seguinte: São Januário, o entorno de São Januário é maravilhoso. A torcida do Vasco fica ali reunida, todo mundo bebendo, fazendo churrasco, conversando, torcidas, né, de outros times vão para lá e ficam com a gente. Tudo isso é verdade absoluta. Acontece tudo isso em São Januário mesmo. É um baile em São Januário, dia de jogo. Do lado de fora é um evento à parte. Fica uma multidão ali, a torcida se divertindo, vivendo aquele clima, tomando a sua cervejinha, fazendo seu pré-jogo, churrascada rolando, gente realmente de outras torcidas ali, mas torcidas amigas. Torcida do Atlético Mineiro, torcida do Palmeiras, né? Torcidas que têm uma certa rivalidade com o Vasco não vão para lá, não. E a do Flamengo não vai mesmo, né, gente? Um dia é um sonho que eu tenho. E não entendo por que isso não acontece. Poderia acontecer. Por que não? Né? Vascaínos e flamenguistas juntos, no mesmo ambiente, tomando uma cervejinha, comendo um churrasco. Isso acontece em vários lugares. Eu mesmo aqui tenho vários amigos que são torcedores do Vasco da Gama. Nareba Vascão, meu vizinho aqui, tal, fica gritando aqui do lado e tal, aquela coisa toda. Convivemos pacificamente, mas no estádio vira um clima bélico, um clima nervoso, tenso. As pessoas acham que são super-homem porque está todo mundo no meio do grupo. Mas não dá para acontecer isso em São Januário com Vasco e Flamengo. Se acontecer, seria maravilhoso. Por que não ter um Vasco e Flamengo em São Januário? Ótimo. O Vasco tem todo o direito de jogar em São Januário contra qualquer equipe. É o estádio dele. Mas, no caso de Vasco e Flamengo, é um jogo diferente. É especial. A torcida encara de uma maneira diferente. O torcedor do Vasco não encara o jogo contra o Flamengo da mesma forma que encara o jogo contra o Botafogo, por exemplo. É diferente. O jogo contra o Fluminense, que tem até uma rivalidade grande entre Vasco e Fluminense, mas não é Vasco e Flamengo, né, gente? Não é Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo é um dos maiores clássicos do mundo, uma das maiores rivalidades do mundo. E, infelizmente, nos últimos anos,
se tornou uma rivalidade muito violenta, né, e pesada. E as cenas dos últimos anos demonstram isso. Vai ter briga em todos os lugares, vai ter briga no Maracanã, vai ter briga no Engenhão. Vai. Infelizmente vai. Porém, principalmente o Maracanã, ele fica numa localização melhor, porque em torno do Maracanã tem mais espaço. É mais fácil você chegar e é mais fácil você sair do Maracanã. São Januário e o Engenhão também é assim, só que o Engenhão tem a vantagem de ter estação de trem logo em frente ali. São ruas estreitas, os acessos são mais difíceis, né? O cara que vai para São Januário, ele tem que ir lá andando até a Avenida Brasil para pegar o ônibus dele, ou então vir aqui para dentro, né, no bairro Vasco da Gama, para sair lá em São Cristóvão. São ruas apertadas, ou seja, facilita a emboscada e facilita a briga, porque é mais apertadinho. E a história mostra isso, o que aconteceu lá já em várias ocasiões envolvendo o Vasco da Gama e Flamengo. Então é por isso, minha gente. Por isso, né? O Vasco tem todo o direito de jogar em São Januário, mas, infelizmente, contra o Flamengo, a Polícia Militar não garante a segurança, considera um jogo de alto risco. Como no Rio de Janeiro, o Ministério Público não determinou que tenhamos torcida única, Vasco da Gama e Flamengo será no Maracanã. Existiu a possibilidade de se jogar no estádio Newton Santos, mas estará ocupado no dia, vai ter show lá, Tiaguinho vai lá cantar, tardezinha, aquela coisa toda. Levar o jogo para São Luís, teve uma proposta ótima, mas aí seria mais uma viagem nesse calendário e tal. Se chegou no bom senso do seguinte, é Maracanã, meio a meio. Ih, olha aí, caiu, hein? Caiu a luz aqui, que desagradável. Vai voltar a luz? Garoto. E agora? Volta ou não volta? Acho que vai voltar. Voltou, firmou. Voltou. Vai ser no Maracanã. Chegaram a um acordo, né? O Vasco vai ter ali alguns benefícios, porque Flamengo e Fluminense administram o Maracanã. Estão negociando a participação do Vasco em algumas receitas específicas desse jogo, já que ele é o mandante, também o pagamento do aluguel será feito de uma maneira diferente, e meio a meio, 50% para a torcida do Vasco, 50% para a torcida do Flamengo. No segundo turno, a mesma coisa. Maracanã, meio a meio, 50% para o Vasco, 50% para o Flamengo, e aí o Flamengo terá, né, todos os benefícios que já possui por ser o administrador do Maracanã. Então, galera, os vascaínos ficam chateados e tal, vascaínos que recentemente tanto lutaram para jogar no Maracanã. Não é verdade? O Vasco não lutou tanto para jogar